Olá pessoal, boa noite. Vamos sintonizando aqui para a gente dar início à nossa live. Pronto, tá dando certo agora? Não. Calma que o tripé tá dando erro aqui. Pronto, pessoal, tá dando pra me ouvir bem? Tá dando pra me ouvir bem? Eu tô tentando conectar aqui a professora Débora. Débora, chame novamente. Aguardar a Débora chamar novamente para aceitar. Tá dando para ouvir bem? Porque eu acho que fica melhor sem o fone de ouvido. Pronto, estou me vendo. Ok, aí já compartilhando tela, né? Tudo ok, Thaís? A sua câmera tá virada. A sua também tá. Eu Coloque tô me seu, vendo, o eu seu tô me celular, vendo bem, hein? coloque o seu celular em pé para ver. Deixa eu ver aqui. Assim? Pronto. Agora sim. Vixe, conseguimos conectar. Faltam 2 minutos para as 19 horas. Pessoal, vão enviando aí o link da live para os amigos de vocês, para os seguidores. Vocês enviam e encaminham no privado. Pronto, então podemos começar? Então você. Vamos aguardar os 2 minutinhos, né? Às 19 horas, Certo, porque vai ok. fazer gente nesse horário. Uhum. A voz tá legal. Você tá me ouvindo bem, Débora? Tô, agora só tô vendo tô só a sua cabeça. Agora É porque melhorou. a tecnologia do tripé não deu certo, não. O meu tá aqui no tripé, tô estreando o tripé aqui. Quando falta um minuto. Pronto, alguns ex-alunos, algumas pessoas de outras instituições, né? Muitos professores.
Simone fez uma solicitação para entrar também na chamada. E foi? Talvez ela queira falar alguma coisa, né? Sim, em relação. F é Campos de Pau dos Ferros. Campos de Pau dos Ferros da UERN. Às 19 horas já. Podemos começar, Pronto. né? Vamos Então, começar. Que boa passa... noite. Boa noite a todos e a todas. Né? Em primeiro lugar, gostaríamos de desejar parabéns a nós, pedagogos, pelo nosso dia, né? O Dia do Pedagogo foi instituído pela Lei 13.083 de 2015, né? É uma forma de ser um dia de comemoração, mas é também um dia de luta, né? De relembrar, de estar sempre destacando, reivindicando os nossos direitos, né? Uma vez que a profissão de professor é ainda desvalorizada na nossa sociedade, né? Não é à toa que ainda tenhamos que ouvir falas como a do senhor Ítalo Mazzilli, né? Dizendo que nós somos, que só escolhe ser pedagogo quem é burro, né? Quer dizer, em pleno século XXI, né? A gente ainda escuta essas sandices, né? Vou passar a palavra para a Thaisa, para ela também fazer a saudação inicial, né? Iniciando nossa primeira live do Departamento de Educação, estreando nesse dia muito importante, o Dia do Pedagogo. E daqui para frente nós vamos continuar nessa interação e inter-relação muito necessária entre o nosso departamento, o nosso campus e os alunos e ex-alunos e demais pessoas que passaram pelo nosso departamento. Pronto, pessoal, oficialmente boa noite, né, novamente. É uma grande satisfação estar nesse momento de estreia, né? De estreia do nosso Instagram. Débora tá falando? Não. De estreia do nosso Instagram, né? E um dia bastante especial em que a gente comemora o Dia do Pedagogo, né? Então, tudo foi muito rápido. A professora Ciclene, nossa chefe de departamento, está nos assistindo e ela lançou a ideia do Instagram recentemente, no sábado, e aí de imediato já surgiu a possibilidade da estreia tem que ser quarta, né? E nós unimos forças e estamos aqui, né? Já estava ultrapassando os 150 seguidores antes da live começar. Então, de antemão, um abraço bem caloroso neste dia que simboliza, né, o Dia do Pedagogo, as nossas lutas. E aí, tanto para os pedagogos já formados, que já atuam, como os alunos que já escolheram, né, que como eu fiz há alguns anos atrás, como a professora Débora fez, escolheu a pedagogia. Então, sintam-se abraçados e é motivo para ficar feliz, né, em termos um dia, desde 2015, para comemorar, né, o nosso dia. Então, pessoal, eu também gostaria de agradecer aos meus colegas do departamento por ter sido escolhida para essa primeira live neste dia tão especial, cujo objetivo é a gente destacar algumas memórias formativas. Eu e Thaisa fomos ex-alunas do campus, né, do curso de pedagogia. Então, nessa live, nós vamos destacar algumas memórias, ou seja, como foi a formação em pedagogia no campus, no Departamento de Educação, em contextos distintos, né? Então, nós vamos começar, nós vamos falar por cerca de 20 minutos no máximo, cada uma, trazendo um pouco dessas memórias. Em seguida, nós vamos abrir para algumas perguntas. Então, vou começar. Então, eu fui aluna do curso de pedagogia na década de 80, né? Já faz um tempinho. E numa época também que foi difícil, porque nós ainda vivíamos o período da ditadura, estávamos começando a viver a abertura política
Então, assim, a gente pode até fazer uma relação desse contexto com o contexto de hoje, quer dizer, naquela época era um contexto de luta, luta pela democratização do país, que a universidade ela exerceu um papel muito importante na minha formação nesse contexto, né, de compreender o que a gente estava vivendo, né, e as lutas que a gente deveria traçar, né, para construção e consolidação da nossa democracia, né, e da nossa cidadania. Então, a universidade exerceu um papel muito importante na minha formação naquele contexto. E aí eu gostaria de destacar nessas memórias, digamos assim, o que foi de avanços, o que tinha o curso, o que a universidade proporcionava, o que o curso proporcionava, mas também destacar algumas lacunas e algumas dificuldades, né? Então, o contexto era muito diferente, né? Como não poderia deixar de ser, de hoje, mas assim como ontem e como hoje também se dá, tínhamos as nossas dificuldades, né? Eu, por exemplo, como hoje a maioria dos alunos são da classe trabalhadora, eu também fui uma aluna da classe trabalhadora, e uma característica, uma especificidade do curso de pedagogia na época que eu entrei era ainda cobrava taxas. Então, pagávamos taxas para frequentar a universidade. Quando eu iniciei o curso, nós não tínhamos ainda a estrutura física, né? A sede. Funcionávamos de forma separada, né? Essa foi uma característica. Então, imagine, a gente escuta muito, eu enquanto professora do curso atualmente, o aluno relatar dificuldades. Então, imagine naquele contexto, além de ser aluno da classe trabalhadora, ainda pagar taxas, né? Então, nós passávamos por vários constrangimentos. Alguns alunos passavam por vários constrangimentos quando não tinham sua mensalidade em dia, não podiam fazer a prova, né? Então, dentre várias dificuldades, essa foi uma das maiores, né? No meu caso, eu consegui, depois de 2 anos que estava cursando, o crédito educativo. Até mesmo o crédito educativo não era acessível assim com tanta facilidade. Mesmo em meio a várias dificuldades, o curso me deu uma formação teórica, né? Que me possibilitou a construção dos saberes necessários ao exercício da profissão, né? Mas se nós não tínhamos o que os alunos hoje têm, nós não tínhamos bolsas, nós não tínhamos nenhum incentivo, né? Enquanto estudante, nós não tínhamos nenhuma ajuda, né? Mas assim, depois de formada, né, foi que eu fui perceber as lacunas que o curso tinha em algumas áreas. Porque também, né, a maioria dos nossos professores não tinham pós-graduação, mestrado e doutorado. Aliás, na época que eu estudei, nenhum professor tinha essa pós-graduação em mestrado. Apenas uma professora que passou pelo curso, a professora Deusa, ela tinha essa formação, né? Mas ela nem sequer foi minha professora. Então, uma digamos assim, posteriormente eu pude perceber, uma das deficiências do curso era essa formação, que era tão necessária ao professor de uma universidade, e a maioria dos nossos professores não tinham. Mas, mesmo não tendo essa formação, nós víamos muito o compromisso dos professores incentivar os alunos para que, na questão crítica, alguns professores se destacavam, nem todos, mas alguns professores se destacavam na visão crítica, na formação, que foram professores com os quais eu me espelhei bastante na minha prática enquanto professora.
E aí vale destacar a professora Valdilene, né, que foi uma professora também precursora no debate político, não só na nossa instituição, mas também na luta junto aos sindicatos dos professores da educação básica, e depois o sindicato do professor do ensino superior, a professora Margarida, a professora Vanja, que posteriormente se tornaram minhas colegas professoras. Então, eu concluí o curso de pedagogia já no final da década de 80, em 1986. E assim, uma coisa que eu gostaria também de destacar é que, naquele contexto, assim como hoje, a formação não garantia o emprego, né? E a realidade daquela época, eu não sei se eu não posso dizer se era melhor ou pior, mas se os empregos eles eram obtidos, digamos assim, o acesso a algum cargo era através do apadrinhamento político. Então, quando eu fazia pedagogia, não vislumbrava assim de imediato um emprego, porque eu não tinha esse padrinho político, né? Então, com a proibição dos contratos por essa via, né? E principalmente com a Constituição de 1988, que proibiu esse tipo de clientelismo, é que realmente eu, enquanto egressa do curso de pedagogia, pude fazer concurso, e aí eu passei justamente em 1988. Após o término do curso de pedagogia, eu fiquei 1 ano desempregada. E tendo 1 ano de carência, né, para pagar o crédito educativo. E assim, uma das coisas que eu gostaria de destacar também é que de lá para cá, né, como egressa do curso de pedagogia, consegui fazer também especialização no campus, e o que eu percebo de lá para cá, como professor e como ex-aluna, é que houve um avanço muito grande, muito significativo na formação do pedagogo, no nosso campus, no nosso departamento. Então, quando eu ingressei como professora, nós tínhamos um quadro muito pequeno de professores. Já tínhamos tido um avanço na formação, a maioria dos professores já eram especialistas, mas ainda tínhamos poucos mestres. Os primeiros professores a saírem para o mestrado no nosso departamento, nós tivemos a professora, e agora não estou me recordando o nome, Ângela, a professora Ângela, a professora Berenice e depois a professora Lúcia Sampaio. Mas, assim, comparando com hoje, né, com a atualidade, que o aluno sai da graduação e imediatamente já encontra no nosso campus uma pós-graduação, a diferença era gigantesca, né? Mas, assim, quais os pontos positivos daquela formação do passado, que também vale muito a pena destacar, até para incentivar cada vez mais os nossos alunos na atualidade? Era o compromisso político, né? Tanto os professores que me formaram, eles tinham um compromisso, a maioria deles, um compromisso político com a educação. E eles passavam isso para nós. Tanto é que os nossos trabalhos, os nossos estudos, né, a própria especialização que a gente fez aí no campus, o resultado dessa pós-graduação, o trabalho em si, de uma especialização, por exemplo, não ficava a dever de um mestrado. Tanta dedicação que tinham os alunos quanto os professores nessa formação. Então, assim, havia um grande empenho dos docentes em mostrar essa responsabilidade social, esse compromisso político com a formação. E isso acompanhou-me também na minha prática, né, enquanto docente. Essa visão crítica, esse compromisso político com a formação, né, é algo que
vem permeando a minha prática enquanto docente no campus e no departamento de educação, já passando, digamos assim, ao longo já de 20 anos de atuação no departamento. Eu passei 2 anos recentemente na UFRN, mas já pude, digamos assim, formar várias gerações de alunos. E quando eu iniciei a docência no departamento de educação, foram com minhas ex-professoras, professora Vanja, professora Margarida, né, a professora Valdilene, professor Andréas, que em memória, né, que já é falecido, foi chefe do departamento na época que eu ingressei. Depois, uma segunda geração, né, eu já passo a conviver com minhas ex-alunas, da geração que eu iniciei enquanto docente. E aí a gente vai ter a professora Conceição Costa, a professora Disneylândia, a professora Keltri, Francicleide. Então, assim, são poucos professores hoje que compõem o quadro. Quer dizer, alguns nós já estamos tendo uma terceira geração, né, que já são dos ex-alunos mais recentes, como Thaisa e outros, né, que também já é de um contexto da formação do curso de pedagogia já totalmente renovado, né? Ou seja, já com um quadro bem significativo de professores mestres e doutores. Então, tudo isso é fruto da luta dos docentes que buscaram essa qualificação e também da política de formação desenvolvida pela universidade. A universidade ainda tem muitas dificuldades, muito que avançar, mas a gente não pode negar que ela desenvolveu um projeto muito audacioso de formação, né? Então, o meu afastamento para o mestrado, o meu afastamento para o doutorado se deu dentro dessa política e dentro também dessa busca que cada um de nós teve para a melhoria do curso. E essa melhoria do curso se revestiu também na melhoria do projeto político-pedagógico do curso. Então, a nossa formação, ela resultou na melhoria de um projeto político-pedagógico do curso, que redundou também na pós-graduação, né? Então, a existência de tudo isso é fruto de um processo de desenvolvimento profissional, o qual a gente tenta passar para os nossos alunos, né? Essa responsabilidade, esse compromisso, porque nós vamos dando, através disso, a resposta à sociedade. Então, eu me sinto uma professora hoje satisfeita e realizada com a minha formação, porque eu penso que estou devolvendo, que tenho devolvido para a sociedade, para os meus alunos, o investimento que eu recebi dentro da universidade, desde a graduação até hoje. Então, com essas palavras, eu quero encerrar esse destaque dessas memórias e vou passar agora a fala para a Thaisa, que vai traçar também alguns elementos dessa formação que ela vivenciou e também que trouxe implicações para a sua vida profissional e pessoal. Então, obrigada. Débora, eu confesso que eu não sei se eu vou conseguir detalhar com a riqueza de detalhes que você trouxe, né? E antes de começar a minha fala, eu queria registrar o trabalho dos bastidores, né? Nós temos um novo grupo do WhatsApp, que é o Administração do Instagram do Departamento, e além da minha presença e da Disciclene, a gente conta com o trabalho, né, de Nayane, Raul e Renata, né? Essas artes, essas postagens, esses bastidores, eles que estão aí por trás. Aí vamos lá, né? Falar sobre memórias e sobre formação. Hoje, fazendo um pouco de anotações sobre essa trajetória, né? Que eu venho já de uma geração mais recente, né? Eu entrei no curso de pedagogia em 2010. Eu percebi como eu vivi coisas maravilhosas nos últimos 10 anos da minha vida.
né? E foi preciso programar um momento como esse para que a pessoa parasse assim, dissesse o que foi que eu vivi tanto, né, de 2010 para cá. A professora Lúcia fez referência aí nos comentários de onde eu venho, né? E aí eu sempre começo falando um pouco sobre isso, né? Quem é essa menina, quem é essa professora. E aí eu venho de uma comunidade chamada Vila São João, né? Interior do interior, né? Pertence ao município de Hereré. E aí, como muitos dos estudantes do curso de pedagogia que a UERN tem hoje, eu também venho de famílias carentes, de pais agricultores, e que consegui um pouco de mudança de vida graças ao apego à educação. Né? Quando eu cheguei em Pau dos Ferros, por volta de 2009, né, eu vinha com um sonho de ingressar no ensino superior. E aí as dificuldades não eram da magnitude da época que a professora Débora chegou, né, ao início da formação, assim como os desafios sempre vão estar presentes nos alunos da geração que está aí hoje, né, como o Gabi falou, da quarta geração que vem aí. E chegando em Pau dos Ferros, por volta de 2009, né, em setembro, eu ainda era menor de idade, né, comecei a dizer que queria cursar. E aí estava me recuperando de uma tristeza de não ter passado no primeiro vestibular, né? Eu ainda vinha do vestibular, né? Agora já é o ingresso pelo Enem. E eu não tinha passado no primeiro vestibular que eu fiz para letras. Quando foi em 2010, eu entrei na turma 2010.1, né? Vejo muitas pessoas aí da minha turma participando, assistindo. Eu comecei a entender que o curso não era letras. Eu comecei a entender que o curso era pedagogia, e aí, Thaisa, foi o sonho da sua vida, não foi? E essa é uma realidade comum quando a gente pergunta aos nossos alunos de primeiro período, né? Mas a gente se descobre no percurso da formação e é muito divisor de águas, né? E aí hoje a gente vê muitos dos nossos professores sendo colegas de trabalho, né? Em 2010, a UERN já tinha um curso de pedagogia com uma nova roupagem, nós já tínhamos a discussão dos espaços não escolares, que ainda hoje a gente luta, né, por aceitação em diferentes níveis. Nós tínhamos os estágios, nós tínhamos a oportunidade de participar da pesquisa, da extensão, e eu comecei o curso trabalhando no comércio. Lembro demais de uma professora, Zênia, percebendo a mudança no comportamento da aluna Thaisa quando eu era aluna do comércio e quando eu passei a trabalhar na educação, né? Comecei fazendo essa tripla jornada e as dificuldades começavam pelo acesso à universidade. Como era que eu chegava, morava nas imediações do Poço Segundo Melo, chegava até a UERN, né? Pegava carona nos ônibus dos municípios, São Francisco do Oeste, Iracema, muitas vezes ia de farda, né? E hoje nós ainda encontramos essa realidade dos nossos alunos que se desdobram para conseguir dar conta de inúmeras tarefas. Tive a oportunidade de fazer o primeiro estágio, que foi um momento bem desafiador, porque eu era uma menina que trabalhava no comércio, que estava cursando pedagogia, que estava amando, mas não sabia o que era tomar conta de uma sala de aula, né? E aí o primeiro estágio em dupla, para minha sorte, teve uma colega que foi, além de uma dupla de estágio, uma pessoa que me ensinou muito, né, junto aos professores. No segundo estágio, um pouco mais complexo, veio a escolha, né? Não sei se Patrícia está assistindo a live. Eu precisei abrir mão do vínculo empregatício porque a empresa não conseguia conciliar. E aí, quantas vezes a gente escuta os nossos alunos reclamando que tem que trabalhar e tem que estudar, né? E eu estava recentemente em Pau do Ferro e tive que fazer essa escolha. E decidi que eu ia estudar. Não sabia como era que ia ser o amanhã, mas eu decidi que eu ia estudar e ia ser o grande divisor de águas aí na minha vida. Porque logo depois eu comecei a trabalhar na Evolução, né, como professora do quarto ano. E isso que veio acontecendo foi a soma a partir da escolha
por pedagogia, né? Na época, aí por meados de 2012, já na metade do curso, mais para o quinto período. Xerox. Quem é aluno hoje sabe que às vezes a gente precisa escolher. Ou a gente comprava o lanche na cantina ou a gente comprava o material da Xerox. Então, isso não era muito diferente também, né, nesse período aí, desse período de formação que eu venho. Terminei o curso em 2014, né? A gente colou grau em 2014 e aí de imediato eu ingressei numa especialização. Em 2016 eu terminei a especialização em psicopedagogia institucional. Na sequência, a psicopedagogia clínica. E aí, 2016 foi um ano também bastante promissor, né? Eu me submeti a um processo seletivo para atuar no ensino superior e fui aprovada, né, na FACEP, faço parte do grupo de professores até hoje. Participei por todo o processo de seleção e fui aprovada em 2016. Foi onde eu me realizei na sala de aula. Cheguei ao ensino superior e quando muitos diziam assim, Thaís, o que é que você está achando? Eu só dizia, é isso que eu quero para a minha vida. Né? Então, eu sou muito feliz por ter conseguido trilhar esse caminho de estar em sala de aula, participando da formação e da formação de professores. Isso em 2016, tive a oportunidade de atuar em coordenação escolar, e aí começa, né, o leque de oportunidade de jornadas. Né? Lembro demais das pessoas que você continua com um vínculo do período da graduação e são professores e são colegas, né, que você começa a estreitar os laços e, como Paulo Freire já dizia, na escola a gente também faz amigos. Né? E aí eu tenho profunda admiração por muitas pessoas que fizeram parte desse processo formativo. Em 2016, eu também fui aprovada no concurso público de João Dias, né, o município de João Dias, e abri mão. Né? Naquele momento, eu estava cursando disciplinas em caráter especial no mestrado em Mossoró, no pós-educ. Estava começando a trabalhar no ensino superior e ir para João Dias era deixar tudo e ir lá para um município em que eu não conhecia ninguém. E eu abri mão, né, assinei a desistência desse concurso. 2017, a UERN lança edital de processo seletivo. E aí, algumas pessoas costumam dizer que eu sou um pouco atrevida. Né? E aí eu não vejo atrevimento, eu vejo ousadia. Eu disse, eu vou fazer. Na verdade, o sonho, aquele desejo de voltar para a universidade, no quadro de professores, era enorme. E a gente tinha, né, como dizemos popularmente, a cara e a força de vontade. Fiz a seleção por 2 vezes. Na primeira, não consegui atingir a nota mínima. Foi lançado edital novamente, vai Thaisa novamente. Né? E aí eu fui aprovada. Porém, nesse contexto de 2017, alguns colegas professores vão lembrar disso. A gente estava vivendo, eu acho que o pior momento da crise do governo Robson. E aí teve uma greve que se estendeu bastante e foram 8 meses de contrato e houve a rescisão, né, de um número grande de provisórios no contexto daquele movimento grevista por conta do governo Robson. Então, comecei a ficar feliz, aí veio essas rescisões. Quando foi em 2018, eu decidi fazer a seleção do mestrado, né, do PPGE. E aí fiz o processo seletivo, fui aprovada em primeira da linha de Ciências Humanas, né? Sou orientada da professora Simone. E aí vejam que responsabilidade, né? Eu sou orientanda da minha professora e da minha colega de trabalho hoje. Né? Eu disse ao UERN, como sempre, querendo deixar marcas em mim, porque no momento que a gente teve as rescisões, fica aquela tristeza, e eu passo na seleção do mestrado, a seleção do mestrado, o mestrado duraria 2 anos. Justamente o tempo que eu tinha que ficar distante da universidade. Né? Estou terminando o mestrado agora, com defesa marcada para o dia 30, né, às 9 horas da manhã. Estejam convidados. E aí voltei recentemente para compor o quadro de professores. Né? O que muito me alegra e fácil
não é e nunca foi, tampouco é sorte, né? As pessoas gostam muito de usar fulano tem sorte, não sei quem tem sorte, e isso é fruto de esforço, de dedicação, de renúncias e de estudo, né? A mente que se abre aí a novos mecanismos de aprendizagem, ela está almejando algo melhor e nós, classe trabalhadora, só podemos possuir essa mudança nas nossas vidas a partir do momento que a gente se apega ao cunho educacional. Então, essa mudança toda, né, que eu percorri nessa década, vejam só que são 10 anos, né, de transformação e eu mesmo de metamorfose, em que eu já vejo, né, mudanças a olho nu, né, nesse perfil de formação, não só enquanto profissional, mas enquanto ser humano também. Porque se a nossa formação não nos tornar pessoas melhores, alguma coisa também acontecendo de errado, né? E eu vejo uma mudança no cunho pessoal e no cunho profissional. É isso, acho que eu estou quase extrapolando os 15 minutos programados, hein, Débora? Mas foi bem certinho. E agora a Enquanto gente abre as Mas curiosidades. assim, Thaisa, enquanto o pessoal vai mandando as perguntas, né? Eu acho que precisa alguém anotar, né? Mas assim, enquanto o pessoal vai mandando as perguntas, eu gostaria até de retomar na sua fala. Eu fui percebendo que outras coisas também da formação, já que são memórias, que eu fui esquecendo também, porque não dá para lembrar de tudo na narrativa. O currículo é minha área, e nessas memórias eu não poderia deixar de estar destacando as mudanças no currículo, que essas mudanças elas foram provocadas pela formação docente, né? Então, assim, nós tínhamos a minha formação na época, o curso de pedagogia ainda tinha as áreas de especialização, né? Por exemplo, eu terminei pedagogia com a habilitação em administração escolar e nunca fui coordenadora pedagógica. Sempre fui docente, né? Sempre fui professora, mesmo sem ter tido a formação nas áreas, para essa área especificamente. E de lá para cá, muitas mudanças ocorreram no currículo de pedagogia. E aí, na sua fala, você destacou as dificuldades dos alunos, né? Eu comecei a destacar as dificuldades. A nossa maior dificuldade era pagar a universidade. Imagine, hoje o aluno é tirar xerox, e a nossa era pagar a universidade. Como também muitos alunos hoje ainda frequentam, né, a universidade paga. E nós não tínhamos acesso a xerox, não existia xerox naquela época. Não existia computador, né? Eu lembro que o meu trabalho de conclusão de curso, que era o relatório de estágio, foi datilografado, né? E usávamos cadernos. O professor copiava no quadro e nós copiávamos no caderno. Usava-se o retroprojetor. Lúcia aí destacando a questão das TICs, de que nós vamos caminhar para uma época que nós não vamos ter mais a xerox, né? Mas, assim, o livro, eu acho que o livro, ele sempre vai existir. E dele nós não podemos nos desgarrar, né? Então, eu lembro que quando eu era aluna, eu queria ter os livros dos professores. E um dos primeiros livros que eu comprei foi o de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, porque os professores falavam e eu queria ter esse livro. O livro de planejamento escolar, o livro que a professora usava, eu queria ter. Então, mesmo meu pai não tendo muitos recursos, pagando universidade, muitas vezes eu deixei de investir em roupas, que naquela época, para investir em livros. Então, eu gosto de dar esse depoimento para os meus alunos. Invistam, né? Na vida é preciso fazer escolhas, como você bem disse, Thaís. Você fez a escolha, você saiu do trabalho, eu lembro, você foi minha aluna, eu lembro que você faltava muito às aulas, porque estava lá na Maré Mansa, né? E aí você fez a escolha. Então a vida é isso, a vida é feita de escolhas. E quando a gente tem um ideal, a gente tem que correr atrás, né? Nada é dado.
é conquistado, né? Na questão de sorte, é de escolhas e de estudo, né? Então, acho que você fez a escolha certa, né? E eu fiquei muito feliz quando vi também a sua transformação, né? Porque a turma de 2010 foi uma turma também marcante para mim no meu retorno do doutorado. Mas vamos esperar aí as perguntas, né? Para não ficar só nesse ping-pong nosso. Pronto. Simone fez uma pergunta para você e Fran pediu para que eu comentasse uma questão. Simone diz o seguinte: Débora, fale sobre essas habilitações e como o currículo hoje atende os diferentes contextos de atuação profissional. Pronto. Eu vou começar justamente, era uma coisa que eu estava querendo dizer, destacar na minha fala, e foi muito boa essa pergunta de Simone, porque as habilitações, né, eu não participei da segunda geração do currículo do curso, pós a minha, que já houve uma modificação do currículo, acabando, extinguindo essas habilitações, né? Eu penso que foi um avanço muito significativo no projeto, no currículo do curso de pedagogia, porém, ainda enfrenta muitas críticas, né? Principalmente a partir da reformulação das diretrizes curriculares de 2006, do curso de pedagogia, que se diz que hoje é muito generalista. Mas eu penso que foi uma conquista significativa a ampliação do espaço de atuação do pedagogo. Quer dizer, a gente saiu de um contexto formativo em que era muito restrito o campo de atuação do pedagogo, sala de aula, ou supervisão, ou gestão escolar, e hoje, como a gente viu aí no vídeo de Raul, né, a ampliação desses espaços. Quer dizer, hoje o pedagogo ele é necessário e eu acho que esse é um caminho, um viés através do qual a gente deve sempre estar destacando a importância e a necessidade do pedagogo, porque na escola a gente já sabe, né? Mas o que fazer para a gente destacar cada vez mais a necessidade e a importância do pedagogo nos outros espaços, como na empresa, como nas organizações não governamentais, nos hospitais, né? Então, esse é um debate mais recente e que a gente precisa consolidar na formação, né? E eu penso, uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos, a valorização profissional, que a gente, depois que se torna profissional, ela deve começar já durante o curso, né? Muitos alunos, às vezes, relatavam que os alunos da pedagogia, eles sofrem, digamos assim, chacota dos próprios colegas de outras áreas. Ah, o pedagogo só corta papel, mas produzir material didático é um saber específico do pedagogo que vai atuar com a educação infantil, que muitos profissionais de outras áreas não compreendem e acham que o aluno da pedagogia está cortando papel. Esse é um conhecimento, a produção, a construção de material didático tão importante e significativo quanto é construir uma outra tabela, um dado numérico, sei lá, em outra área. Né? Então, a gente precisa, o aluno da pedagogia precisa compreender os saberes em construção para que ele possa debater, para que ele possa argumentar com as outras áreas que fazem a crítica sem conhecer o nosso currículo e a importância dos conteúdos da nossa formação. Então, a habilitação, aí respondendo a Simone, ela foi de um contexto, né? De também da ciência naquele momento, dos currículos, que hoje, né, avançou muito pelo debate na área da pedagogia e em outras áreas também das chamadas ciências da educação. Pronto, agora eu vou responder, vou comentar, na verdade, a pergunta de Fran. Né? Ela disse o seguinte: gostaria que falasse um pouco das contribuições do curso de pedagogia para a sua formação profissional e, por que não, humana também. E aí, começa a minha fala, né? E vai ser breve, porque nós só temos 12 minutos, viu, Débora? De tudo.
Começa a minha fala relembrando de Fran, né, enquanto nossa professora. Nós conseguimos visualizar também o contexto de Fran do início ao fim do curso, e quando eu cheguei à universidade no quadro de professoras, foi quem era chefe de departamento, né? Quem me recebeu, quem fez as honras da casa, e são marcas também que a gente não consegue esquecer pelo tratamento humano. Né? Uma grande diferença que eu vejo na minha formação profissional era o meu modo de pensar. Né? E aí eu vou usar isso como um exemplo para ficar mais fácil. Eu costumava dizer que na teoria era uma coisa e na prática era outra completamente diferente. Né? E a gente escuta muito isso em sala de aula, e não é bem assim, né? Toda prática ela vai ter uma bagagem teórica, um respaldo para aquela ação. Então, na prática, esses dois saberes eles não se distanciam. Né? E hoje eu estudo sobre formação de professores e eu vejo que é um complemento. Né? O saber da experiência com o saber construído na universidade. E vejam que antes eu também tinha um negócio de dizer assim, que eu nasci assim, não tem como mudar, não. E era imaturidade da minha parte, porque nós mudamos o tempo todo, né? A partir desses saberes que nós vamos construindo ao longo da vida e ao longo das experiências e dos estudos e das leituras. E isso muda a gente em todas as dimensões, enquanto profissional e enquanto ser humano também, né? E principalmente. Cadê? Ciclene comentou algo com Letícia, Débora, e elas pedem o seguinte: qual a importância da luta para a manutenção da universidade pública? Vejam que nós duas destacamos aí os desafios da formação, né, para conseguir permanecer, para conseguir custear todas essas questões. E hoje nós vivemos uma luta para manutenção da universidade pública em um contexto de cortes, em um contexto de perseguição também, né? E aproveitando a deixa, é preciso que a gente levante a bandeira, né, da luta por essa universidade pública, porque vão existir, se depender desse governo que nós temos aí, dificuldades para continuarmos existindo, para continuarmos levando o ensino de qualidade e a formação crítica. E hoje não é mais nem tanto uma luta para o acesso, é para a continuidade da existência de algo que já foi fruto de tantas lutas, né, e de tantos movimentos de luta para que a gente conseguisse garantir o acesso. E aí, de repente, nos vemos em um período de possível regressão, né, em que os números de acesso são superiores aos dados de hoje. Eu, pesquisando sobre a formação, a programas de pós-graduação, e é triste você perceber que, para o âmbito do governo, estarmos alcançando a meta de formação de mestres e de doutores a nível de graduação é algo ruim, porque existem muitos programas. Né? Vejam como é crítica a situação em que nós estamos hoje. E aí, comente essa luta. Eu acho importante, né, muito importante essa questão, nesse dia de comemoração do pedagogo, como eu abri dizendo, é o momento também de nós atualizarmos as nossas lutas, né? E, assim como na luta das mulheres, né, nós tivemos avanços, mas ela é permanente, porque uma vez a gente conquistando alguma coisa, ela não está totalmente, digamos assim, garantida para a vida inteira, né? Então, como você bem disse, Thaís, a gente, na época que eu estudei, a UERN, que era uma fundação que cobrava taxas, a gente empreendeu, eu vivenciei o momento da luta pela estadualização. Eu não consegui a estadualização. Eu concluí a universidade pagando. Um irmão meu que frequentava no mesmo período conseguiu ainda terminar já com a universidade estadualizada, né?
De lá para cá, a UERN, ela vivenciou momentos de avanços e também de dificuldades. Isso eu estou falando no âmbito da UERN, né? Mas tomando a dimensão maior, né, de todas as universidades, né, se as universidades federais já enfrentam as suas dificuldades, enfrentaram também de sucateamento, né, imagine a nossa universidade, que a cada governo, né, que de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos, a gente tem uma nova política de prioridades. E aí a gente passou por diversos governos que, digamos, a UERN não foi prioridade, né? E aí a gente, tanto no nível federal, a gente hoje vivencia esse momento de ataque, de retrocesso e de busca pelo financiamento, né? E aí as áreas das humanas, mais uma vez, ela passa a ser tida como uma área que é desvalorizada, que pode, né, ficar na perspectiva, na ótica desse governo, não é importante, né? Então, mais uma vez, a gente percebe que nós temos que atualizar nossas lutas pela, digamos assim, permanência dessa universidade pública, né, gratuita e de qualidade, né? É isso que nós defendemos, isso sempre foi pauta no passado e continua sendo pauta no presente. E no nosso caso também da nossa universidade estadual. E aí, muitas vezes, os nossos colegas, a gente teve e tem que pagar os insumos, né, para trabalhar, ter os equipamentos, né? Eu mesma aí, como outros colegas, a gente sai para a sala de aula com o nosso data show, né, com o nosso computador, pagando, às vezes, muitas vezes, a produção do nosso material didático, né? Então, assim, são inúmeras atividades, mas tudo que a gente faz, mas a gente não esquece de criticar, de fazer a crítica, né? De mostrar essas deficiências, essas dificuldades, porque elas constituem as nossas pautas de luta da melhoria, né? Da valorização da profissão, que não caminham juntas, a profissionalização e a valorização da profissão, né? Então, nesse dia 20 Dia do Pedagogo, a gente, mais do que nunca, precisa destacar isso. Mais alguma pergunta? Uma pergunta ainda, caso alguém se sinta aí motivado, né? A gente começou antes das 19 horas, né? Então, a gente tem aí uns 10 minutinhos. Mais alguém? Então, alguém falando em tempos de pandemia, como vocês têm observado a luta? Né? Eu acho que esse contexto, né, da pandemia, e foi bom também tocar nesse assunto, né? E essa live, né? Essa ideia, como bem destacou Thaisa, essa iniciativa, essa proposta que Ciclene fez e um grupo empreendeu essa luta, é muito importante, porque o que a gente tem observado, né? Que mais do que nunca o professor, embora tenhamos tido um avanço muito importante e necessário das mídias, das novas tecnologias, mas se o professor, a figura do professor, ela é importante e ela é necessária, né? Recentemente a gente vivia um debate empreendido pelos políticos que estão aí hoje gerindo, né, a política nacional do ensino em casa, né? E a gente está vendo aí, né, a importância do profissional, da escola, das aulas presenciais, do professor, porque embora a gente possa fazer uso, lançar mão das novas tecnologias, das mídias, do estudo, do ensino remoto, mas nada substitui o professor, assim como também o livro, né? Embora a gente tenha as mídias, então
que a gente escuta de várias pessoas que após esse momento de crise, ninguém será o mesmo. Eu penso que a escola não será a mesma e nós, professores, não seremos os mesmos, né? Porque está trazendo muitas reflexões e uma delas passa por isso, que a gente também vai se descobrindo que a gente tem condições de sair daquela mesmice, daquele mesmo fazer. A gente estava precisando também de uma sacudida, né? Porque a gente estava muito acostumado com algumas práticas. A gente pode lançar mãos, né? Nós somos capazes de utilizar as mídias, outros recursos, porém elas não substituem o professor. Elas não substituem a necessidade de um ensino presencial, porque cada espaço formativo ele tem a sua especificidade, né? Assim como Thaisa também falou da importância de que foi o estágio como um espaço de formação da universidade, da pesquisa, de outros programas formativos que foram se inserindo nesse processo, como PIBID, como residência pedagógica, né? A gente vem no curso travando essa luta sem sobrepor uma a outra, sem dizer que uma é mais válida do que a outra, mas todas são importantes e todas são necessárias. Então, esse contexto de pandemia, ele está mostrando para nós os outros espaços de atuação, porém, cabendo a nós refletir que precisamos melhorar e valorizar também esse espaço de interação social, que é o contexto da escola e da sala de aula. Pessoal, a gente vai precisar encerrar, faltam 3 minutos e daqui a pouco o Instagram tira, né, a live do ar. E aí, Débora, faça os seus agradecimentos em 1 minuto. Pronto, então eu só quero agradecer. Eu estava assim apreensiva de como iria ser essa primeira live. A estreia, ela sempre às vezes traz alguma dificuldade, mas eu gostei. Gostei de ter participado desse momento, gostei aí da participação, da interação de vocês e vamos às próximas, né? Então, muito obrigada a todos e a todas. Simona ainda perguntou qual a melhor lembrança que vocês duas têm da época da graduação. Ai, não vai dar tempo não, mas eu queria dizer, Simone, que as melhores lembranças são as pessoas, porque embora Eu a gente sinta também. muita dificuldade, são os recursos humanos os mais essenciais. E isso, o campus de Pau dos Ferros, o Departamento de Educação e a UERN tem de sobra, né? Esse recurso humano que é o que mantém a universidade de pé. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade, por seguir, né? Quem tirou foto, poste no story, marque o perfil do departamento. Na próxima segunda-feira, nós teremos uma nova live, um novo papo educativo, com uma nova discussão que nós começaremos a divulgar a partir de amanhã. E como de prática, eu gosto muito de retomar uma frase de Paulo Freire, quando ele fala de sonhos. E se nós temos essa história para contar, foram histórias de sonhos e também foram histórias de lutas. E Paulo Freire diz que os sonhos são projetos pelos quais a gente luta. Então, que a gente possa continuar lutando para transformar vidas e para mudar histórias. Um abraço bem grande. E aí vamos E encerrar. salve aí o vídeo. Valeu, gente. Tchau.